Bom, agora são 9 horas, quase 4 minutos. Vamos emendar as entrevistas importantes. Não era para ser assim, mas teve queda de internet, retomada de contato. Então a gente emenda assim as entrevistas pela relevância delas e do assunto tratado, claro. A gente conversa agora com o governador do Piauí, Wellington Dias. Governador, boa noite. Muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Me ouve bem? Eu escutando bem, Mona Lisa. Primeiro, é um prazer ouvir aqui essas notícias boas do nosso querido Renato Kfouri e poder voltar aqui com você também. É uma pena que eu não estou com a caneca aqui para fazer um brinde também. Opa, mas já fica a dica para mandar numa próxima. Essa caneca é preciosa, não só pela água que nos salva, mas também pelo que ela representa para o jornalismo brasileiro, sem dúvida. Governador, Parabéns. muito obrigada pela presença. Eu sei que o senhor fez uma readequação aí de agenda, até para nos prestigiar. Então, eu quero começar com a lembrança da manifestação do senhor, então, nas últimas horas, né, uma reação muito ali forte em relação ao que o senhor classificou como algo absolutamente inesperado por parte do Legislativo em relação às mudanças no ICMS. Os governadores vão sim, planejam ir ao Supremo e irão? Olha, Mona Lisa, nós tivemos até um esforço, até por volta de terça, quarta-feira, buscando um entendimento. O Legislativo, o Senado Federal especialmente, a Casa da Federação, o que a gente esperava? Que tivéssemos ali um entendimento. E ali, veja só, primeiro ponto que é uma posição dos governadores do Brasil. Nós defendemos que se tenha ali um projeto que seja capaz de dar solução ao grave problema do preço dos combustíveis. E nesse diálogo, a proposta que ali estava na mesa e que depois, inclusive, ficou no projeto, ter um auxílio para os combustíveis, ter um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis. Nós, os governadores, sempre defendemos este caminho. Mais do que isso, fizemos uma proposta concreta. Desde novembro, congelamos o preço de referência do combustível. O que aconteceu de lá para cá? 33% de reajuste só agora, de janeiro até o mês de março. Significa que o problema, a raiz do problema, não é o ICMS. Na verdade, nós temos uma internacionalização do preço que impacta no Brasil e o caminho que a gente tem que trabalhar é uma medida emergencial, mas também uma medida definitiva. A definitiva é fazer com que o Brasil amplie capacidade de refino de petróleo. Nós somos um país que produz mais petróleo do que consumimos, inclusive exportamos petróleo. O Brasil, então, ampliando produção do refino, produção de gasolina, de óleo diesel, de outros derivados do petróleo, dentro do Brasil, fica o Brasil menos dependente de compra de importação de outros países. Então, esse caminho é o que defendemos. Então, fomos surpresos com, de última hora, uma emenda aprovada que, de novo, traz um risco de desequilíbrio nas contas públicas, um rombo às contas públicas, especialmente para estados e municípios, sem necessidade, porque já havia ali um entendimento onde nós colocávamos para, até dezembro, poder ter ali uma regra de manter esse congelamento, mesmo com esse preço em razão da guerra, em razão de outros fatores, com uma contribuição de cerca de 1,3 bilhões de reais por mês, Mona Lisa. 1,3 bilhões às 27 unidades da federação, ou seja, num período aí deste ano seria aí algo como em torno de 13 bilhões de reais. Então, não era necessário este caminho. Então, por essa razão, a resposta é sim. Estamos tratando, segunda-feira, tem uma reunião técnica, estamos todos analisando, e é claro, havendo um caminho, nós vamos proteger. Isso aqui não é dinheiro de governador, isso aqui é dinheiro do povo, dos nossos estados. Aqui, um estado como São Paulo, são 7 bilhões a menos nas receitas, se permanecer a proposta. O estado aqui como o Piauí, 250, 260 milhões de reais a menos ali,
Minas Gerais, 2 bilhões, ou seja, você tira dinheiro sem qualquer planejamento, e isso é inconstitucional. A Constituição, no artigo 113, já prevê que não pode um ente federal criar um desequilíbrio, tanto na receita como na despesa, para os estados, sem um estudo prévio, sem uma condição de planejamento. É um crime eleitoral, porque nós não podemos fazer refis nesse ano da eleição. Por que não podemos fazer um refis? É um estímulo, um incentivo fiscal, porque é um ano eleitoral. Sim. Então, o que o governo está fazendo é uma medida que também caracteriza como crime eleitoral e também contra vamos dizer assim, exorbitando de seu poder em relação às demais unidades da federação. Então, queremos contribuir para o preço do combustível, mas queremos fazer isso com muita responsabilidade. Governador, vou colocar a nossa analista, Carolina Brígido, também no papo. Carol, chega, por favor. Oi, governador, boa noite. Tudo bem? Boa noite. É o seguinte, o senhor tem dito, junto com outros governadores, que os governos dos estados eles não têm culpa pelo aumento do valor dos combustíveis. Em contrapartida, o presidente Bolsonaro está dizendo o contrário, que os governadores têm sim culpa nesse aumento dos combustíveis. Essa retórica, essa disputa entre governo federal e governo dos estados aconteceu também em relação à pandemia. O presidente Bolsonaro culpou os governadores pela crise econômica causada pela pandemia. E nessas duas ocasiões, o Supremo foi e agora vai ser acionado mais uma vez para dirimir esse conflito político. O senhor acha que o Judiciário tem sim o dever de fiscalizar essa guerra entre os poderes? Sim, olha, a impressão que eu tenho, e você pode aqui avaliar, é que nesse instante o Brasil de verdade perdeu o controle em relação aos combustíveis. Perdeu o controle. Eu estou, inclusive, discutindo com meus colegas governadores a necessidade de não mais esperar uma ação concreta por parte da União e podemos, por exemplo, trabalharmos aqui alternativas em razão do crime contra o interesse privado, o interesse contra por conta dos reajustes abusivos em relação ao combustível. O Brasil tinha um sistema de controle a partir da Petrobras, das refinarias, das distribuidoras, até o posto de gasolina. Então, talvez esse caminho que alguns estados estão adotando, como São Paulo, da gente trabalhar em sintonia com os PROCONs, para garantir, pelo menos, que a gente tenha um preço que não seja abusivo no meio de um problema grave do preço que é fixado com base no crescimento do preço do barril do petróleo, que ultrapassou mais de $100 e os sinais dão conta de que nós temos que trabalhar numa perspectiva de se manter assim. Então, veja, o que eu lhe digo é que o STF, dentro daquilo que prevê a democracia, do peso e contrapeso, ou seja, é uma alternativa, sim, que temos que trabalhar. É claro que ninguém gosta de estar toda hora nas portas do STF, mas foi assim com a vacina, foi assim nas medidas de prevenção ao coronavírus, tem sido assim em relação à própria política de criação de despesas a toda hora para estados e municípios, tem sido assim agora em relação aos combustíveis. Aqui não precisa dizer como é que está congelado desde novembro, o preço base do ICMS, ele continua o mesmo e o preço subiu 33%. Só agora, esse aumento gigante aí de 25%, por exemplo, em relação ao óleo diesel, 24%. Então, alguém precisa, nesse instante, agir. E, certamente, é hora de parar de enganar o povo, de estar colocando a toda hora a responsabilidade no outro. Eu assumo a posição dos problemas do meu Estado. Eu quero que o presidente da República do meu país assuma a responsabilidade para os problemas do país. E, neste caso, é um problema grave, nacional. Precisa, sim, de uma mão firme, de uma ação firme por parte do presidente da República. Governador, o senhor, como coordenador, então, do Fórum Nacional dos Governadores, já deve ter mapeado, né, qual que é o apoio, de fato, dos governadores para uma ida, então, ao Supremo. O senhor disse que a questão vai ser discutida na segunda-feira. Nesse momento,
Quantos governadores apoiam esse questionamento, então, na principal corte do país em relação à mudança do ICMS? Olha, na defesa do interesse dos estados, a rigor é possível ações mesmo individuais. Nós fizemos assim, por exemplo, em relação ao DIAL, ao diferimento Sim. de impostos em relação ao comércio eletrônico. Fizemos assim em relação à Lei Candir. Só para você ver, assim, o tanto que eu estou citando aqui, é uma ação em cima da outra, como se o plano fosse desequilibrar os estados. Desequilibrar para quê? Para criar um caos, para não funcionar a segurança, para não funcionar a saúde, para não funcionar a educação, para não funcionar os serviços. Ao que parece é como se quisesse o poder central criar um desequilíbrio para provocar o caos. Então, o que eu estou lhe dizendo é que eu acredito que os governadores, da mesma forma que estamos unidos na defesa, sim, de uma política de controle, não é, e redução do preço do combustível, porque ele impacta em todas as outras coisas. Ele impacta na vida direta das pessoas, no alimento, em tudo, em todos os preços que a gente vai consumir, na inflação. Veja, já dando aí problemas na inflação já de fevereiro, imagine agora de março, com o efeito que vai ter o aumento no preço dos combustíveis. Então, eu digo que temos unidade nacional na defesa, sim, de uma solução para o preço dos combustíveis e queremos contribuir. Aqui não é só blá, 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 nós estamos contribuindo. O que é que a União já contribuiu até agora? Nós estamos contribuindo, então tem que sentar aqui a Petrobras na mesa, tem que sentar o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, o presidente da República e nós, os governadores, prontos para contribuir. Mas não pode colocar uma medida que desequilibra os estados, porque senão, ao resolver dessa forma, nós criamos um problema muito mais grave. Governador Wellington Dias, muito obrigada pela conversa. Já deixo o convite para uma próxima. Queria estender, tem outros questionamentos, mas temos que atualizar, inclusive, o noticiário sobre a possibilidade do presidente Bolsonaro, então, sancionar ainda hoje o projeto de lei que muda a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Muito obrigada, governador. Boa noite ao senhor. Boa noite, eu que agradeço. Deus lhe abençoe. Segunda-feira, essa reunião técnica onde vamos tratar sobre esse tema. Obrigado.